Então, seja bem-vindo a mais uma aula e dando continuidade na aula anterior de variáveis do módulo Estrutura de uma Estratégia, né, de uma NTSL. Então, aqui nós vamos falar agora sobre a área do código, tá? A área do código é muito simples, não tem muito o que definir, tá? Porque a área do código basicamente é onde a gente descreve o código propriamente dito, né? Ou seja, as regras que utilizam os parâmetros e as variáveis e outros dados para calcular sinais e indicadores, né? Então, nós temos aqui dentro do nosso código o bloco início, tá? Você pode ver aqui, ó, início. E se a gente clica aqui, ó, você vê que ele some, né, ó. Então, nós temos aqui a estrutura de constantes input, né, como eu disse, parâmetros e a área do código início. Então, aqui no código início, por exemplo, ó, eu defini aqui, ó, a variável nome VWAPD, né, do tipo float, né, porque a VWAP ela vai ter aqui, e aí agora eu posso abrir um gráfico para a gente poder visualizar. Deixa eu ver se eu tenho aqui já um aberto. Aqui. Então aqui eu tenho aqui um gráfico aberto, mas eu não queria esse aqui não. Deixa eu ver se tem mais algum outro aberto aqui. Tá. Então aqui pode ser esse aqui mesmo, não tem problema. Então aqui, ó, nós temos aqui, vou pôr aqui num gráfico limpo. Se eu inserir aqui o indicador VWAP, aqui VWAP, inserir, ok, né? Vou clicar aqui duas vezes. Aí nós temos aqui aparência, né, parâmetros, o cálculo, o período, né, nós temos aqui o período diário, tá? Então, aqui, ó, VWAPD é igual a float, né? Então, quando eu coloco aqui dentro da área do código, eu tô dizendo aqui para ele, ó, VWAPD, como que eu defino, né, eu dou o valor a uma variável 2 ponto igual a VWAPD 1, que é o indicador que a gente chama da função, né? Então, para que você possa entender, a gente tem aqui as funções, indicadores, vamos até o VWAPD aqui, provavelmente está em ordem alfabética, e aí nós temos aqui, ó, VWAP, ó. O VWAP é o preço médio ponderado pelo volume de uma cotação, pode ser utilizado para medir se o preço atual está sobrecomprado ou sobrevendido em relação ao preço médio. Parâmetros: periodicidade integer, né, um número inteiro, e o resultado float. Então, a gente pode ver aqui que ele já dá o resultado float para a gente. Por quê? Ó? Se você notar que o número aqui, ó, 135.187 é o valor do VWAPD, né? Então ele precisa ser uma variável float. Por quê? Porque, ó, VWAPD, então vou definir aqui, VWAPD. Bom, ela vai ser o quê? Que essa variável, qual é o valor que eu vou dar para ela depois? Vou dar o valor do indicador VWAPD. E como funciona a VWAP? Bom, a VWAP ela nos dá o preço, né, na escala de preço, e ele é um ponto flutuante. Por quê? Porque 135.837, né? Então, na área de código, a gente vai sempre dar os valores às variáveis que a gente determinou, né? E também as constantes, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui o alvo C, máxima, né? Mais o range, que é uma função, vezes o alvo matemático, que é 1.5, né? Então, stop C, ó, mínima, só a mínima, que é uma série de dados, né? Então, a área de código, ela vai servir para a gente, uma vez, como o próprio manual disse, né? Deixa eu ver aqui se esse aqui é o manual. Esse aqui é o manual. Como o próprio manual nos dá, bem simples e direto, né? A gente tem aqui a área do código, início, begin, início, fim, né? Você tem aqui início e fim, tá? E aí nós temos aqui o próprio manual da Nelogica nos dizendo que a área de código, nesta parte, descreve-se o código propriamente dito, ou seja, as regras que utilizam parâmetros, variáveis e outros dados para calcular sinais e indicadores, tá? Então, com
este módulo, a gente finaliza aqui este módulo dizendo toda a estrutura da NTSL, tá? A estrutura básica de um código, que é, recapitulando, a área de constantes, parâmetros e input, né? Sempre descrevendo aqui constantes, o que você quer esconder, né? Então, primeiro sempre constantes, caso você queira esconder. Caso você queira, igual o projeto open source, seja aberto, tudo aberto, você vai sempre colocar aqui em parâmetros, você não vê, não tem constantes acima, ou seja, é tudo realmente aberto para que possa ser parametrizável, né? Caso você queira, você é o dono do código, então você quer alterar os parâmetros, quer ficar mudando, coloca sempre, define, né, a estrutura. Bom, os meus códigos eu quero que tudo seja como parâmetro, porque aí eu posso mudar ali fora dos parâmetros. Como você tem um código fonte, você pode colocar em constantes e alterar. O parâmetro é como você puder, é como eu disse para vocês aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui que eu acabei abrindo bastante janelas, ó. Então nós temos aqui automação, né? Então a diferença é exatamente essa, ó. Se eu não tenho tudo em constantes, eu não consigo criar assim, ó, né? Então eu quero criar a mesma estratégia e testar com parâmetros diferentes, eu vou precisar declarar como parâmetros. Por exemplo, eu não consigo colocar o fundo ACI aqui de forma diferente. Por quê? Porque se eu vim aqui alterar 5 aqui, né, e cadastrar ela aqui, eu não vou conseguir alterar e testar outros parâmetros. Então, para que fique mais fácil, o ideal é que você sempre declare tudo como parâmetros, porque na mesma estratégia, no mesmo código, né, você consegue mudar e cadastrar várias outras estratégias com vários outros parâmetros e testá-lo de forma mais rápida e prática, tá certo? Então, essa é a estrutura de um código de NTSL, constantes, input, parâmetro e início e fim, onde nós vamos puxar todos os outros itens. Então, desejo a você paz e prosperidade. Até o próximo módulo e a nossa próxima aula. Um grande abraço.